De volta já aqui com Bem Assim, agora vamos falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas precisam também saber um pouquinho de informação sobre isso. Como lidar com o luto? Por que aconteceu comigo? Será que um dia eu vou conseguir parar de sofrer tanto? Ou até mesmo, quando é que eu vou conseguir superar essa dor? Essas são apenas algumas das perguntas que a gente se faz quando nós estamos em um período de luto. Mas será que existe uma fórmula mágica para lidar com esses sentimentos? A gente vai descobrir um pouco sobre esse assunto agora, aqui por Skype, com a psicóloga Renata Laureano. Acertei, Renata? Acertou, Mara. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação, com a gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, certo, né? E dar bom dia a todos, né? A todas e a todos, né? Muito bem. Renata, eu queria começar assim perguntando por que a gente tem essa sensação de que a gente nunca vai conseguir passar por esse período de luto, que a gente nunca vai conseguir superar o luto. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas perguntas, essas sensações, essa dor, né, é um processo de resposta a quê? Né? Resposta a quê? A um rompimento, né, de algo significativo em nossa vida. Então, essas sensações, essa dor, é uma forma da gente se expressar, vivenciar esse processo, né? E há um autor que fala assim, a dor precisa ser sentida. Então, a gente precisa passar por essa dor até para a gente superá-la, né? Faz parte do processo. É uma sensação que nos ajuda, por assim, né, podemos pensar, a passar por esse processo. Certo. Muita gente acaba ligando o luto apenas à morte. É isso mesmo ou não? A gente também pode viver aí um período de luto em alguma outra situação. Essa é uma ótima pergunta, Mara, porque todo mundo associa o luto, né? A maioria das pessoas associa um luto apenas à morte, sendo que como eu disse anteriormente, o luto não é um processo de resposta a um rompimento, né, de algo significativo em nossa vida. Então, o luto também está envolvido aqui, né? A perda de um emprego, né? O fim de um relacionamento, ou como acontece com muitos idosos, quando entram no processo de aposentadoria. Então, eles vivenciam um processo de luto. Sim. E eu me arrisco até refletir que talvez, né, a gente esteja passando por um processo de luto coletivo nesse contexto da pandemia, né? Um luto por todas essas mortes e também um luto pelo nosso antigo normal. A nossa normalidade mudou muito, né? Está muito diferente do que era antes. Então, eu acho que a gente também está passando por um luto coletivo nesse contexto. Tá. Há fases desse luto? Há etapas? Há um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, que pode ficar até como indicação, caso alguém queira, né, estudar mais sobre o assunto do luto. E nesse livro, a autora define algumas etapas, como, por exemplo, a negação. Negar o fato, por exemplo, que uma pessoa querida está muito doente, ela pode vir a morrer, né? Negar, ele vai voltar comigo, por exemplo, no fim de um relacionamento. Tem também a raiva, quando a gente sente raiva da pessoa que a gente perdeu, da pessoa querida que chegou, né, a morrer. Mas eu acho que aqui o mais importante não é tão focar nas etapas, mas é entender que o processo de luto é um processo muito único, ele é muito singular. Então, assim, geralmente ele não vai seguir essas etapas certinho. Cada um vai vivenciar o luto à sua maneira. Certo. Mas chega um momento em que esse luto ele pode não ser mais considerado um luto saudável? Um luto normal? Eu particularmente, e a partir dos meus estudos, eu não utilizo muito os termos
normal e patológico. Certo. Mas a gente pode pensar num luto complicado. E o que seria esse luto complicado, né? É quando a pessoa ela vai vivenciar aquele luto de uma forma mais intensa, mais duradoura, mais longa do que o esperado em nossa cultura, né? Então, o luto complicado é a intensificação desse sofrimento. Sim. E aí, a intensificação desse sofrimento pode gerar alguns comportamentos na pessoa que podem ser prejudiciais na vida cotidiana dela. Como, por exemplo, né? Uma tristeza profunda, ela se afasta dos amigos, se afasta dos familiares, né? Ela perde aquela percepção de sentido na vida. E aí isso pode gerar até uma depressão, né? Se esse luto continuar, esse luto complicado. Certo. Você falou aí sobre algumas formas, né, como as pessoas elas podem acabar reagindo ao luto. E aí eu queria perguntar, tem fórmula mágica pronta para lidar com o luto? Porque assim, tem gente que chora e que passa dias ali naquele sofrimento, vivenciando aquela situação. Tem gente que, não, bola para frente, aconteceu, é isso mesmo, vamos embora. Tem gente que se fecha, tem gente que nem fala nada. Tem gente que fala sobre aquilo por vários dias, por várias semanas, meses, anos. E aí, tem fórmula para lidar com isso? Seria ótimo que tivesse, porque eu poderia vir e trazer uma fórmula aqui para vocês. Mas o luto, ele é um processo muito único, ele é muito singular. E a pessoa vai vivenciar a partir da maneira dela. Então, não tem como eu lhe dizer que existem maneiras melhores e piores, né? Existe a maneira dela de vivenciar esse luto. Né? Então, não existe fórmula. Mas existe algo que é muito importante passar, que são os rituais de despedida, né? Os rituais de despedida, eles são muito importantes porque nos ajudam a reorganizar a nossa vida. Por exemplo, os velórios, né? Escrever uma carta. Tem muita gente que posta uma foto na rede social com um texto se despedindo da pessoa ou falando sobre aquela experiência que ela passou. Isso é muito importante, os rituais de despedida. Dialogar sobre esse luto, conversar, é o melhor caminho? A gente pode dizer que é uma das formas, assim como os rituais de despedida, né? Fazem parte. Lembrando que agora também no contexto da pandemia existem formas, né, também virtuais, né, velórios online, que a gente pode fazer justamente para não se aglomerar. Certo, tem muita gente que acaba não tendo como se despedir, né, da pessoa, doente, querido, por conta dessa pandemia. Eu perguntei essa questão do diálogo porque tem muitas pessoas que se fecham e que não querem falar de maneira alguma, né? E aí, assim, ou você conversa ou você se fecha, né? A gente acaba até entrando aí em dois extremos, né, Renata? E aí, né, eu acho que a gente precisa novamente compreender, né, e eu tô aqui também, acho, para reforçar que cada pessoa ela tem um processo muito de vivenciar. Cada pessoa, né, que a gente chama enlutada, que é passar pelo processo de luto, ela vai viver a sua maneira. Então, não posso pensar se existe uma maneira melhor ou pior, né? Se você está passando por um processo de luto, né, se acolha, entenda, né, separe um tempo para sentir essa dor. E se você está vivendo com uma pessoa que está em processo de luto, respeite também esse processo, né? Acolha, esteja presente com ela, né? Esteja junto. Certo. Renata, para a gente fechar aqui, existe um momento em que talvez seja interessante para essa pessoa que está vivendo esse processo de luto procurar uma ajuda psicológica? E quais seriam, assim, esses sinais? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer os nossos limites. Quando chegar no processo de luto, entender, poxa, tá sendo muito difícil para mim, não tá sendo legal,
procure ajuda, né? Hoje em dia a gente está desconstruindo, mas existe muito tabu de que terapia é apenas para doido, né? Sim. Mas terapia é para todo mundo, gente, é para todo mundo. Aí tem até o pessoal que brinca, processo... né? Que fala que é preciso fazer terapia para lidar com quem não faz terapia. Exato, exato, é assim mesmo, né? E o processo, né, terapêutico tem que vir muito da pessoa reconhecer que ela quer, que ela precisa, né? E não há problema nenhum em reconhecer isso. E buscar, né, uma ajuda psicológica com um profissional que está ali para te escutar, para te acolher, para não julgar. Você está ali para lhe aceitar exatamente como você é. Muito bem. Renata, quem gostou aqui do nosso bate-papo, quem tiver mais alguma dúvida ou até mesmo estiver precisando de ajuda, como é que pode entrar em contato com você? Como é que pode te achar aí nas redes sociais? Eu sou professora, né? Então eu vou indicar os serviços de psicologia das faculdades que têm o curso de psicologia. Ótimo. E é um serviço de terapia gratuito. Então, vocês podem procurar a faculdade, tá? Por exemplo, a UNIT, a UFAL, o SESMAC, a Estácio, que tem o curso de psicologia e se cadastrar para ter a terapia gratuita. Então, eu acho que é um serviço que atende a toda a comunidade, a toda a população, né? Com certeza. Eu adorei, inclusive, você trazer essa dica aqui pra gente, porque tem muita gente que quer fazer terapia, que quer estar passando por algum momento difícil, que quer, né, de alguma forma tratar isso, e aí não está conseguindo, porque às vezes não tem condições de pagar um serviço privado, mas olha aí, então temos opções sim gratuitas. Procure as instituições, né, de ensino que possuam curso de psicologia e se informe mais. Renata, obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, obrigada Mara. mesmo. Bom dia, boa semana. Bom dia e bom trabalho para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Então, olha aí, né? Muitas dicas para você lidar com o luto. É possível sim, tá? E quando a gente vê que a gente está no nosso limite, a gente precisa buscar ajuda com um profissional. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente tem matéria e tem portal gazetaweb.com. Não sai daí, volte já para fechar o Bem Assim.